Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixadas na página dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara na página da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à secretaria dessa comissão. E temos também um chat aberto para a participação da sociedade, que é uma diretriz da Câmara dos Deputados. É só acessar o site da Comissão de Seguridade Social e Família para poder participar, encaminhando as perguntas e questões que forem de interesse dos nossos ouvintes que estarão acompanhando pela internet. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos de um requerimento que fiz aprovar aqui na comissão para discutir a situação da farmácia popular. Eu queria aqui convidar os integrantes desse painel. Essa lista já está atualizada aqui. Queria, em primeiro lugar, convidar o doutor José Miguel do Nascimento Júnior, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Queria também convidar o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Augusto Afonso Guerra. Convidar aqui também o doutor Carlos Alberto Sampaio de Freitas, secretário de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo do Tribunal de Contas da União. Queria convidar aqui a assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a Lori Lambe, para estar aqui integrando a nossa mesa. E gostaria também de convidar, representando as secretarias municipais, o nosso CONASEMS, o doutor Elton Chaves, assessor técnico do CONASEMS. Temos, portanto, aqui representantes dos gestores municipais, dos gestores estaduais, do TCU, do Ministério e das universidades brasileiras. Eu me penitencio já de antemão a presença do Conselho Nacional de Saúde, seria necessário nessa mesa, mas sinta-se representado aqui e gostaríamos de, na fase de debates, abrir para o Conselho Nacional de Saúde. Bem, eu queria, de pronto, em primeiro lugar, qualificar essa iniciativa. O SUS é uma construção coletiva, é uma utopia geracional que nasceu na eclosão do movimento pela redemocratização do país e que todos nós tínhamos uma visão não de uma democracia formal que assegurasse plenamente as liberdades individuais e liberdades políticas, liberdade de organização, de expressão, de informação, mas uma democracia substantiva que, a par da superação da ditadura, construísse a cidadania, com os direitos fundamentais da pessoa humana sendo respeitados no nosso país. Então, não se tratava simplesmente de conseguir uma anistia geral ampla e restrita, uma constituinte soberana e democrática, não se tratava só de eleições diretas para presidente, todo o conteúdo de liberdade de organização e informação, liberdade de imprensa, liberdades individuais, mas também a conquista de direitos de cidadania. Eu fui 7 anos secretário de Saúde de Minas Gerais, dediquei esses últimos 10 anos de atividade, apesar de não ser profissional de saúde, ser economista, me apaixonei pelo tema e foi o período mais fértil da minha vida pública. Então, queria qualificar isso, porque, independente de ser um deputado de oposição, não me inspira aqui nenhuma ação de caráter oposicionista. Nós temos, o SUS foi uma construção a muitas mãos,
que várias instituições e quase de A a Z as forças políticas e ideológicas contribuíram para a construção do SUS. Lembremos que uma das poucas iniciativas discrepantes foi uma iniciativa desastrada em São Paulo de contradizer a lógica do SUS e que teve que ser revertida. Então, ele é um patrimônio nacional, ninguém é proprietário do SUS, ele é uma conquista de todos nós. E a minha intenção aqui é apenas chamar atenção sobre um grave problema e colocar claramente a necessidade de mudança de rumo. Eu queria orientar, porque eu preparei um material a todos vocês, aos jornalistas presentes, aos meus colegas de mesa, aos deputados presentes. No material distribuído constam 4 itens. Primeiro, um artigo. Eu já sou um velho crítico. Quando o programa foi lançado, eu fui o primeiro a publicar um artigo na imprensa nacional, no jornal Estado de São Paulo, que consta aí, Farmácia Popular, Avanço ou Equívoco. Então, é de maio de 2004. Então, essa questão, para mim, não é nova. Há uma nota técnica da Secretaria de Minas Gerais, que eu fiz uma solicitação formal ao secretário, um pedido de informação, e aí se gerou essa nota técnica 011/2012. Há um relatório de preços praticados pelo consórcio público de contratação na área de assistência farmacêutica no Paraná, e um artigo do Estado de São Paulo, recente, de 20 de agosto de 2012, com a manchete: governo paga mais por remédio do que farmácia popular, do que municípios. Então, esse é um material que subsidia essa discussão, e eu gostaria, antes de fazer minha intervenção inicial e passar a palavra para os nossos palestristas, debatedores, gostaria de pedir, então, que fosse passada a matéria do Fantástico, que um dos motivadores que nos levou à convocação, ao requerimento dessa audiência pública, foi essa matéria do Estado de São Paulo e, ato sequente, essa matéria no programa Fantástico da Rede Globo. Então, podemos passar? Uma reportagem especial. Você vai ver de uma forma contundente como são roubados milhões de reais da saúde pública no Brasil. Os próprios golpistas que desviam esse dinheiro declaram. Coisa mais fácil que tem. Conheça agora na reportagem de Eduardo Faustini um golpe contra a saúde pública que usa até crianças, sem o conhecimento dos pais. Aconteceu em Tabuleiro do Martins, um bairro de Maceió. Foi como se de repente um surto de pneumonia tivesse se espalhado por aqui. Centenas de crianças apareceram com esse diagnóstico na lista de internações de 2 clínicas particulares conveniadas com o SUS. A Clínica Infantil de Maceió e a Clínica Frei Damião. Mas quando a gente foi confirmar a história com as mães dessas crianças... O seu filho já esteve internado por pneumonia? Não. Nunca? Nunca. O filho de Jamile tinha feito um simples exame de sangue. Dias depois, a família recebeu uma carta do SUS com os dados sobre a internação do menino. Período: 4 dias. Motivo: pneumonia ou gripe. Valor pago para a Clínica Infantil de Maceió: R$ 582,40. A tia se surpreendeu. E o nome dele bem bonitinho, estampado, olha. Qual o dia que ele ficou internado? Ficou internado no dia... Ficou 4 dias internado. Ele nunca ficou internado, moço. Nunca, nunca, nunca. Essa criança nunca teve uma pneumonia. A história se repetiu em outras casas do bairro. Os filhos fazem exame de sangue e depois os pais recebem uma carta sobre a internação que não existiu. Foram mais de 600 casos. Repasse para as 2 clínicas envolvidas, cerca de R$350 mil. Não há surto de pneumonia em Maceió. O que há são internações falsas, forjadas para lucro ilegal em clínicas conveniadas com o SUS. Ele nunca foi internado com pneumonia? Internado, nunca. Os moradores contam que as crianças vão fazer os exames de sangue em grupo. É porque aqui sempre tem umas Kombi que pegam as crianças, aí estão fazendo isso. Essa Kombi, ela circula aí chamando as crianças para fazer exame.
aparece o nome da mulher que leva as crianças para fazer os exames. É, uma dona Dalva. Sempre ela levava assim de semana em semana, de 15 em 15 dias, ela levava um bocado de criança. Ela falou, olha, se você quiser, você pode arrumar algumas coleguinhas só para trazer para cá, pra gente ir, porque quanto mais criança, melhor pra gente. Essa adolescente fez o exame levada pela Dalva. Mas você não ficou internado? Não. O Fantástico encontrou a Dalva. Ela é só uma das 4 mulheres que levam as crianças da região para as clínicas envolvidas. Não ganho nada. O repórter Eduardo Faustini explica que o assunto da entrevista são as internações falsas. Ela se defende. Eu faço meu trabalho social. Não tenho nada a ver com o que vocês estão falando. Dalva diz que transporta as crianças a pedido das mães. Pede só as mães quando as crianças estão doentes. Mas elas não estão doentes. Não sei. Elas não têm pneumonia. Verifique, pode ser que tem outra pessoa fazendo isso. Não, porque Dalva, as crianças que eu levo realmente estão doentes. Então, sim. Ela afirma não saber o que acontece dentro das clínicas. Não posso informar, senhor, porque eu não sei. Não vou informar aquilo que não sei. A adolescente levada ao hospital por Dalva conta outra versão. Ela falou assim pra vizinha, olha, se alguém chegar aqui na sua porta fardado, você diga que se internou. Aí eu falei bem assim pra tia, ô tia, se alguém chegar lá é pra dizer que se internou. Ela falou, você diga que internou. Aí eu falei, por quê? Ela, não, nada não, é só você falar isso mesmo. Eu falei, tá certo. Andréia também recebeu uma carta do SUS. Qual foi a clínica? Clínica Infantil de Maceió. Segundo o Conselho Regional de Medicina de Alagoas, a diretora médica responsável pela Clínica Infantil de Maceió é Terezinha de Jesus Cerqueira Santos. Na nossa primeira tentativa de entrevista, recebemos a informação de que ela não estava. Fomos para a outra clínica que aparece nas cartas do SUS. É a Clínica Frei Damião, que tem como diretor responsável o médico Delane Tadeu Ramires. Esperamos por uma entrevista numa sala repleta de pacientes, mas o Dr. Delane fica trancado no consultório, não recebe nossa equipe e nem atende os pacientes. 2 horas depois, os pacientes são mandados embora. Pela sala vazia, passa o filho do Dr. Delane. É esse homem de camisa verde, Dr. Eduardo. Pouco depois, Delane e Eduardo saem pela porta dos fundos e arrancam com o carro. No dia seguinte, voltamos à primeira clínica. Em plena quarta-feira, ela estava fechada aos pacientes. O Conselho Regional de Medicina apura a situação dos médicos donos das clínicas. O presidente do Conselho afirma que o desvio de dinheiro do SUS prejudica a qualidade do serviço oferecido à população. É possível que tenha pessoas que estejam morrendo ou sofrendo dano porque os recursos foram retirados para pagamento. Quando é desviado numa ponta, alguém paga na outra. Com certeza vai faltar para outra. Aqui está a prova da má qualidade do serviço prestado à população. São 2 horas da manhã em um posto de saúde de Maceió que não tem ligação com as clínicas acusadas de fraude. Vai ficar até que horas? Até 7h30. Deixei 2 crianças em casa, uma de 4 anos e uma de 5. Ficou sozinha para vir pegar ficha, tá vendo? Pegar uma ficha para ser atendida quando? O mês que vem, mas não sei o dia. Muita humilhação. Muita humilhação mesmo. Veja agora como o tipo de golpe que estamos denunciando ocorre em outros pontos do Brasil. Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Juliana queria fazer um parto normal. Foi convencida pelo médico Luiz Ferreira a passar por uma cesariana. Ele falou, olha, Juliana, ou você fica sentindo dores... até a hora de ter. Ou então você paga. O médico cobrou R$ 1.500. O parto foi feito na Associação de Caridade Hospital de São João de Meriti, entidade sem fins lucrativos. 4 meses depois, Juliana teve a surpresa. Chegou essa carta para mim, informando que tinha sido pago pelo SUS. A cirurgia, como vimos, já tinha sido paga pela paciente. Se eu paguei, por que eles estão cobrando pro SUS?
Lúcia passou por uma cesariana no mesmo hospital. Pagou R$ 1.200 ao médico Luiz Carlos Furtado e recebeu uma carta do SUS. Colocaram na carta de que se tratava de um parto normal e que o SUS tinha pagado 500 e poucos reais, que eu não lembro o valor total agora. Foram R$ 523,60. Detalhe importante, a parcela que o médico recebe no repasse para partos normais é maior do que a que ele recebe em cesarianas. Miriam também pagou por uma cesariana, para o mesmo médico e no mesmo hospital. E também recebeu uma carta que falava em parto normal, pago pelo SUS. Como eu sou humilde, 1.300 para mim é muita coisa, né? Dá para fazer bastante coisa. E veja o que o marido dela ouviu quando pediu ao médico um recibo do pagamento. Ele falou para mim, só ia me dar se eu pagasse o imposto de renda dele. E foi embora. O repórter Eduardo Faustini tentou entrevistar o médico Luiz Carlos Furtado. Ele marcou no hospital a entrevista. Apresenta lá no hospital que a gente vai ver lá. Pode apresentar lá no hospital. Mas no hospital, nem ele, nem o outro médico envolvido, Dr. Luiz Ferreira, quiseram falar. Fomos recebidos pelo diretor. As pessoas se acharam lesadas, podem nos procurar e a administração vai resolver os problemas, sendo ressarcindo. Vai devolver um dinheiro. Exato. Toda a resposta da Carta SUS inicia uma investigação pelo Ministério da Saúde, uma auditoria, apuração detalhada. Após a apuração, nós já recomendamos ao gestor municipal que contrata aquela clínica o descredenciamento daquela clínica do SUS. Ela não pode mais receber recursos do Sistema Único de Saúde. O Fantástico investigou outro tipo de golpe que também desvia milhões de reais da saúde pública brasileira. Um dinheiro que é seu, é o dinheiro dos nossos impostos. Essa fraude que você vai ver agora é praticada por organizações sociais desonestas. Em junho passado, a Operação Asepsia do Ministério Público do Rio Grande do Norte prendeu secretários municipais e empresários. Alvo: as fraudes na prestação de contas de 3 organizações sociais ligadas à saúde. Uma organização social é uma entidade sem fins lucrativos que recebe dinheiro público para realizar parte dos serviços garantidos pelo Estado para a população. Em Natal, o dinheiro do contribuinte foi para o ralo. Uma das organizações flagradas tinha com a Secretaria de Saúde contratos de 50 milhões de reais. Essa organização é a Marca, de Antônio Carlos de Oliveira e Rosimar Bravo e Oliveira. Para desviar essa fortuna, a Marca prestava contas usando notas frias, emitidas pelas empresas Opas, Artesp e MedSmart, que prestam serviços e consultorias. Os responsáveis pela organização social Marca são também os donos da empresa Opas. As outras 2 empresas do esquema têm sede no Rio de Janeiro. Mas nem na Artesp, nem na MedSmart havia funcionários para receber nossa equipe. Segundo o Ministério Público, as 2 empresas são de fachada e estão em nome de Gustavo Meres. Gustavo é filho de Tufi Soares Meres, tratado assim no relatório do Ministério Público, um dos grandes articuladores da máfia do terceiro setor no Rio. O médico Tufi Meres teve a prisão decretada e está foragido. Gustavo Meres, o filho dele, é investigado pelo Ministério Público. Antônio Carlos de Oliveira e Rosimar Bravo ficaram presos em Natal e agora respondem em liberdade pelos crimes de formação de quadrilha e peculato, que é a apropriação de bens públicos. A organização social que eles comandam, a Marca, tem contrato em vigor com a Prefeitura de Duque de Caxias, terceiro maior município do estado do Rio. São 9 milhões de reais por mês para cuidar de 6 postos de saúde. O responsável pela Operação Asepsia afirma que a Marca repete no Rio a estrutura desmontada em Natal. Toda a estrutura de atuação da Associação Marca aqui em Natal também existe em outros locais do país, a exemplo do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nós não temos nada para falar em termos de qualquer ação que possa colocar a Marca numa situação difícil aqui. Em nota, a Marca diz que todos os contratos firmados por ela são com empresas legalizadas. Você via a água literalmente escorrendo pela luminária, como se tivesse aberto uma torneira e deixasse escorrer aquela água ali.
Essas imagens foram feitas por Cassiano em abril, no Hospital de Peruíbe, em São Paulo. O hospital é administrado por outra organização social, a OZEP, que recebe 24 milhões de reais do município. O contrato é investigado. Temos provas inequívocas de que tem contratação de funcionários sem registro. Ou seja, o termo usual é caixa 2. A fraude aqui está na contratação de plantonistas. Uma médica filmou a entrevista de emprego que teve no hospital de Peruíbe. O assunto é o pagamento do salário. O sistema é caixa 2. Valor R$ 1.600, a gente tem disposição. Mas assim, cai na minha conta, como é que funciona? Cai na sua conta. Isso, porque assim, eu recebo da prefeitura, e aí... Segundo os investigadores, a prestação de contas desses pagamentos é feita com notas frias, em valores maiores do que os pagos. Não tem recibo. Não. Chegamos até a presidente da OZEP. Vocês contratam médico com caixa 2? Não, caixa 2. Caixa 2, sem comprovação nenhuma. Só na paga o médico não fica recibo, a senhora não declara isso. Só faz isso. Depois dessa gravação, Renata Giantalli entrou em contato com o Fantástico pedindo que a entrevista não fosse ao ar. Optamos por exibi-la por considerar que a declaração tem interesse público. As organizações sociais são uma forma privilegiada de se apoderar dos recursos do SUS, de desviar recursos do SUS. O ex-secretário nacional de Saúde, Francisco Batista, e hoje membro do Conselho Nacional de Saúde, critica a parceria do poder público com as organizações sociais. Seja no serviço público, seja no serviço privado contratado, a qualidade do atendimento à população é prejudicada, penalizada pela corrupção. Meu pai está morrendo aqui, não tem médico. Ele tem derrame, está com derrame aí, não tem. Hospital de Taboão da Serra, em São Paulo. A maternidade e o pronto-socorro são administrados pela organização social IACTA. Agora a gente vem no pronto-socorro, lá dentro está lotado de gente, está lotado. Calma, mãe, calma. Você vai desesperar ele mais ainda, mãe. O contrato da IACTA com a Prefeitura de Taboão, no valor de 34 milhões, foi denunciado e está protocolado no Ministério Público. Em nota, a Prefeitura diz que todas as contas do contrato foram aprovadas e nenhuma irregularidade foi apurada. Um dos mais ambiciosos programas do governo na área de saúde é o Farmácia Popular, que oferece remédios à população com descontos de até 90%. Mas nem o Farmácia Popular escapa da ação daqueles que roubam o dinheiro da saúde pública. E são eles próprios que revelam agora como aplicam o golpe. Em Franca, São Paulo, este farmacêutico não quer mostrar o rosto. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por um golpe que desvia milhões de reais do programa Farmácia Popular, do governo federal. Você acessa o programa, faz a venda e o dinheiro vem. O governo paga. Na fraude dos farmacêuticos, o governo paga sem que o remédio tenha saído da prateleira. O Farmácia Popular oferece medicamentos com desconto de até 90%. O SUS repassa essa diferença para as drogarias credenciadas. O golpe de muitas delas é enviar comprovantes de venda falsos e pedir o reembolso. A procuradora responsável pelas investigações revela um número impressionante. Nós fizemos uma análise dos valores que foram passados para as drogarias de Franca e nós constatamos assim que em 2009, 2010, de cada R$10 que foram repassados pelo governo federal, 9 eram fraudulentos. Que é um sistema muito fácil de ser burlado. Para computar uma venda e pedir o repasse do SUS, o farmacêutico precisa informar apenas o CRM do médico. Qualquer receita que você tenha em casa tem um CRM de um médico, do pediatra ao geriatra. E o CPF do paciente. Qualquer talão de cheque, existe o CPF da pessoa. Joaquim teve o CPF usado por farmacêuticos golpistas. Não comprei nenhuma. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Nem conhece a farmácia? Não conheço. A maioria dos remédios citados nas vendas falsas serve para combater hipertensão ou diabetes. Nair também teve o seu CPF usado no golpe. Nunca comprou remédio nessa farmácia? Nunca. Não sou diabética. É hipertensa? Não. Pressão boa. Só tô gordinho um pouquinho.
As receitas médicas só são pedidas se a drogaria vier a ser investigada. E aí os farmacêuticos desonestos dão sempre a mesma desculpa. Roubaram, você põe a culpa no funcionário que às vezes, por exemplo, o funcionário que foi culpado, sumiu com a receita. O repórter Eduardo Faustini foi a uma farmácia investigada em Franca. Vocês foram assaltados aqui? Fomos 3 vezes em 10 dias. Aí levou todos os documentos? Levou tudo que tinha. O farmacêutico que não quer aparecer foi obrigado a devolver R$400 mil à União. Este outro teve que devolver R$170 mil. Quanto tempo você ficou no comércio? 6 anos. Marcelo Ramê recebia de outro farmacêutico, Evandro Amorim, os números de CPF e de CRM usados nas vendas falsas. E os dois dividiam o lucro do golpe. No talão de cheques de Marcelo aparecem várias vezes o nome Evandro e as iniciais FP, de Farmácia Popular. O fantástico foi à casa de Evandro Amorim, em Ibiraci, Minas Gerais. A que horas eu posso encontrar o Evandro? Ele te liga. Mas Evandro não fez contato. Primeiro gol do jogo do Palmeirinhas. A Mauri cruzou na área. Jogava de quê? Centroavante. José Sebastião da Silva, ex-jogador de futebol. Nos campos ele era timbete. Olha aí, timbete lançado de cabeça. Apesar da saúde de atleta, José esteve de 2009 até o mês passado na lista dos beneficiados pelo Farmácia Popular. Nunca tive problema de doenças. Pressão alta? Pressão, nunca tive esse tipo de coisa. Diabetes? Não, também não. Todo ano a gente faz exame, nunca tive esse tipo de coisa. Tudo certinho. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, o orçamento do Farmácia Popular esse ano foi de R$1 bilhão e 100 milhões de reais. A Procuradoria Federal afirma que não há como fiscalizar o uso dessa verba. O Departamento de Assistência Farmacêutica, que é o DAF, ele é composto por 12 pessoas no Brasil todo. Dessas 12 pessoas, 3 são responsáveis por fazer a análise da documentação de todas as operações do Brasil inteiro. Precisa que o governo imediatamente tome uma postura de suspender esse programa no Brasil todo, até que ele consiga desenvolver um controle efetivo de fraudes. Em 2011, o Ministério da Saúde criou novas ferramentas para impedir as fraudes que existiam antes no Farmácia Popular. Com esse sistema informatizado, ao identificarmos que aumentou muito a dispensação de um tipo de medicamento, mais de 1.100 operações bloqueadas. Depois faz a auditoria, que apura até o final, e se for comprovado algum tipo de irregularidade, é punido e multado essa Farmácia Popular. Bem, esse foi um dos elementos que nos levaram à solicitação dessa audiência pública, somadas à matéria do Estado de São Paulo, que se encontra na pasta distribuída. Eu queria introduzir, então, o nosso debate. Não é o meu papel me alongar nos argumentos, mas eu queria pontuar algumas coisas. Para aqueles que não acompanharam a história da Farmácia Popular, nosso foco, obviamente, vai desprezar a questão hospitalar, porque isso deve ser objeto de outras abordagens em outras audiências públicas. Nosso foco é na assistência farmacêutica e no Farmácia Popular. Vale a pena resgatar, para aqueles que não conhecem a história, o Farmácia Popular nasceu na campanha presidencial de 2002, não necessariamente, e eu faço questão de clarear isso, não há nenhum conteúdo de natureza partidária, ideológica, é uma discussão franca sobre aprimoramento do Sistema Único de Saúde, porque eu sou economista, fui secretário de Planejamento e Orçamento e sei que meus colegas economistas, ministros, independentes de governo, secretários de fazenda de municípios e tal, falam sempre a mesma coisa. Saúde não precisa de mais dinheiro, precisa de melhorar a gestão. E não é verdade, precisamos de muito mais dinheiro. Mas para legitimar a reivindicação, nós temos que fazer mais e melhor com cada real. Então, a intenção aqui é problematizar um dos aspectos dos maiores programas, que consome cerca de 2 bilhões de reais do SUS por ano, e só resgatando o seguinte: nasceu na campanha presidencial. Quando escrevi o artigo em 2004, vários sanitaristas, inclusive do PT, me responderam, me mandaram e-mails, concordando com a tese.
de que desviava um pouco do leito da construção do SUS, a concepção que foi, na verdade, a gente sabe, tem muitos amigos no PT, na verdade é uma criação do publicitário Duda Mendonça, é o pai do Farmácia Popular. As pesquisas indicavam que saúde era a principal prioridade, medicamento era uma das questões mais importantes, ele solicitava um produto, como não aparecia um produto que ele possa colocar na televisão, ele foi lá no Dr. Arraes, pré-SUS, e resgatou a Farmácia Popular, que havia uma experiência pré-SUS em Pernambuco. Daí foi evoluindo, a ideia era uma rede própria, uma rede estatal, só que o custo de logística, o custo de operação e a eficiência da operação logística se revelou inadequada. O ministro Saraiva, percebendo isso, transitou para o modelo do aqui tem farmácia popular, que é aproveitar a rede existente de farmácias comerciais para dar acesso à população. Então, esse é um rápido histórico de como evoluiu esse programa e hoje é uma realidade que ninguém pode negar. E consome 2 bilhões, a proposta orçamentária do ano que vem, são 2 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde. Eu queria, para alimentar aqui os nossos componentes da mesa, levantar 7 problemas que eu visualizo, telegraficamente, sem me aprofundar. Primeiro, vocês lerão no artigo que publiquei em 2004, eu sempre achei, mas virou uma realidade, que o programa é inconstitucional, o princípio da equidade e da universalidade. Na medida que há um copagamento, por mínimo que seja, por maior que seja o nível de subsídio do governo federal, ao estabelecer o copagamento, que é uma coisa inédita no SUS, o Farmácia Popular quebrou a gratuidade, aquela franja da população de miseráveis, de extremamente pobres, mesmo assim, sendo subsidiado, não tem acesso. Então, quebra o princípio da universalidade e da equidade. Mas isso eu levantei no artigo, não prosperou a discussão, e hoje é uma realidade que está aí. Mas imaginem os senhores se eu costumava usar um dito mineiro popular, que é onde passa boi, passa boiada. Gurinha mesmo, podemos fazer consultas especializadas subsidiadas, cirurgias subsidiadas, por que não? Se o princípio foi quebrado, pode ser a cirurgia popular, pode ser a consulta popular, o princípio, no meu sentido, a minha visão, mas não insisti nisso porque eu sempre tive um sentimento muito parceiro e eu fiz uma interlocução muito ativa com o ministro Humberto Costa na época e vários membros da própria equipe tinham questionamentos ao programa Farmácia Popular. O segundo problema é do modelo de atenção à saúde. O Farmácia Popular está fazendo uma questão gravíssima. As doenças crônicas, que são as mais importantes no mundo contemporâneo, dependem, não sou eu um economista diante de tantos médicos e profissionais de saúde qualificados, mas a hipertensão e a diabetes, que são o foco maior da saúde da farmácia popular, são doenças crônicas que a questão do medicamento é um item. Depende de mudança de comportamento, hábito alimentar, acompanhamento. E o que o Farmácia Popular está fazendo? Está induzindo as pessoas a se descolarem da atenção primária à saúde das equipes de saúde da família. Vai para a cultura de balcão de farmácia comercial, sem acompanhamento clínico. Então, não só eu acho o programa inconstitucional, como tenho que, para mim, que o modelo de atenção é equivocado. Nós fizemos um modelo alternativo em Minas, Farmácia de Minas, que a unidade da farmácia pública fica do lado da UBS, com farmacêutico presente, integrado com a equipe de saúde da família. O terceiro item, não preciso alongar, são as fraudes no faturamento, que estão sendo objeto de auditoria do Ministério, de relatórios do TCU, que vão ser expostos aqui. Outra questão é o custo da estrutura logística para a rede própria e a eficiência. Praticamente, e aí o Zé Miguel depois pode dar um panorama, mas acho que o Ministério está privilegiando aqui tem a farmácia popular, porque verificou que a operação logística é ineficiente e cara, com rede própria. Então, está privilegiando mais o componente que foi agregado e aprofundado do aqui tem
farmácia popular que acontece nas farmácias comerciais, num sistema que, em princípio, eu não tenho problema com parceria público-privado, muito pelo contrário. Mas não é essa a questão. O quinto item é a questão dos preços praticados. Eu agreguei, porque não tive tempo para me aprofundar, mas eu me ancorei num pedido de informação à Secretaria de Minas e ao relatório do Consórcio de Compras Públicas do Paraná. E, para não me alongar, vamos ver só o Capitopril. A compra, o preço de aquisição da farmácia básica em Minas, do preço unitário, é 1 centavo. Do consórcio do Paraná, 0,011. Então, 1 centavo também. E, na farmácia popular, 28 centavos. 3.020% a mais. 3.000. Então, no Enalapril, 2.500%. No Alendronato de sódio, 1.600%. Eu não sou mais indicado para ficar falando nome de medicamento, porque economista tropeça em nome de medicamento. Mas, assim, variações de 1.000%, 986%, o relatório está na mão de todos vocês. Então, esse problema, num ambiente de escassez de recursos, o SUS tem, per capita, ano, R$ 750. Qualquer plano de saúde que tenha uma cobertura próxima da integralidade do SUS vai pagar, em média, 5 mil, 6 mil reais, dependendo da faixa etária. Nós temos $350 por paridade de compra. Os outros países que têm universalidade e integralidade é $1.500, $2.000. Então, assim, nós temos muito pouco dinheiro, fazemos quase uma mágica no SUS. E, no entanto, estamos desperdiçando recursos com um modelo que eu acho equivocado. E quero ser convencido do contrário. Então, outro elemento, o sexto elemento, a partir, nós economistas, tem um economista que falou que a moeda boa expulsa a moeda ruim. Quando você lança duas moedas, é igual ao RV com os preços correntes. Todo mundo vai caminhando para a moeda boa. Então, o que acontece? O mercado tem lógica econômica. Os laboratórios, não vai nenhuma condenação dos laboratórios e dos distribuidores. É uma lógica de racionalidade econômica. Se você põe uma moeda para circular, uma alternativa mais atrativa, os agentes procuram essa alternativa. Então, o que está acontecendo? E tem algumas provas da Secretaria de Minas, está dando deserto nas licitações do setor público para a farmácia básica. Porque, é óbvio, os distribuidores e os fabricantes preferem vender para a farmácia popular. Então, está tendo desabastecimento na rede pública. O último, sétimo, é uma coisa que democracia é muito bom. Eu fui em 114 municípios nessa campanha municipal. E ela tem um caráter pedagógico para todo mundo aprende. E aí eu, sem estar perseguindo esse assunto, eu descobri que prefeitos honestíssimos, não tem maldade nenhuma, mas sabe o que eles estão fazendo? Cidade de 3, 4 mil habitantes, tem uma farmacinha comercial que estava virando loja de cosmético. Então, ele faz um acordo para não quebrar a farmácia pequenininha. Eu fui num município, Santana do Grambel, que a farmácia de Minas, o predinho da farmácia de Minas, fica na frente da farmácia comercial. Só que aqui é de graça. E ali é pago. E a farmácia é bonitinha, até mais bonitinha que a comercial. É um projeto arquitetônico bonitinho. Então, assim, o que o prefeito faz? Ele não encomenda na farmácia básica os itens da farmácia popular para deixar o farmacêutico lá, a farmácia comercial, ter um dinheirinho para não quebrar ou para não virar uma lógica só de sabonete, shampoo e isolante filtro solar. Então, essas são as 7 críticas que eu coloco ao programa, com o maior espírito cooperativo e tal, que eu acho que nós temos que aprofundar. Agora, é preciso ter claro o seguinte, para finalizar, os dados orçamentários. Isso é uma trajetória que está em curso. Ainda está em tempo da gente rever. Orçamento da Farmácia Popular 2011. 914 milhões. Dotação atualizada para 2012, 1.352 milhões. Proposta para 2013, 2 bilhões.
Farmácia básica, que é a parceria que existe há décadas entre municípios, estados e governo federal através do Ministério da Saúde. 1 bilhão e 60 em 2011, 1 bilhão e 150 em 2012, 1 bilhão e 230 em 2013 na proposta orçamentária. Ou seja, a farmácia popular está tomando conta dos recursos crescentemente e escanteando o programa público colado na atenção primária, que é a parceria descentralizante no espírito municipalista do SUS. Então, com essas palavras, introduzindo essas questões, você prefere falar depois? Eu acho, nós conversamos aqui, o doutor Zé Miguel prefere falar por último, eu acho mais próprio. Nós vamos passar para logo depois começamos os debates. O doutor Zé Miguel, que é o responsável pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, um grande militante do SUS, com história, e também preocupado com essas questões, e está com a mão na massa, vai poder esclarecer muitas questões. Então, nós vamos deixar o doutor José Miguel por último, concluindo, e gostaria de pronto passar para o doutor Augusto Afonso Guerra, professor, especialista, doutor em Economia da Saúde, da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi convidado, inclusive, porque se manifestou na matéria do Estado de São Paulo, e que nos levou a comissão a convidá-lo. Com a palavra, doutor Augusto Afonso Guerra. Eu quero agradecer a parte. É o seguinte, eu quero te parabenizar por esse movimento muito importante, tentar ser objetivo. O que eu observei aqui, nessa questão do Fantástico, foi a quantidade de ladrão que está nesse país. É uma coisa horrorosa. A ladruagem está demais. Então a gente tem que procurar caminhos e soluções para que acabe com o ladrão, né? É o mais importante de tudo. Eu estou observando aqui assim, que vários itens, vários locais, no Brasil inteiro mostrou ladrão roubando dinheiro que já é pouco. E mostrou uma pessoa ali que parece que o responsável é só o ministro da Saúde. Ele, se você for ministro também, o Padilha, você não vai dar conta de consertar. Então nós temos que mudar a maneira de governar o país. Não, a gente não pode deixar que um ministério, por exemplo, da Saúde, que ele fique responsável de comprar remédio e mandar fazer para todo o Brasil. Nós temos que descentralizar, tem que haver uma participação popular e o dinheiro tem que ser feito o quê? O dinheiro manda para cada município, para que o município possa fazer a solicitação, convoca toda a sociedade para poder fiscalizar e para acabar com o ladrão. É igual foi reclamado da Caixa Econômica Federal. Hoje o Ministério da Cidade manda dinheiro para a Caixa não tem ninguém para fiscalizar e vira aquela ladroagem. Então é preciso chamar a sociedade. Hoje tem internet, tem tudo. Então nós temos que mostrar caminhos para que acabe com o ladrão. Senão a gente vai lutar, já tem pouco dinheiro e a ladroagem continuando. Agora, é impossível que o ministro da Saúde vá tomar conta disso. Tem que tirar o dinheiro do Ministério e passar para os municípios para que façam a licitação, chame as câmaras de vereadores e a sociedade para organizar. Se roubou, põe na cadeia. Isso. Queria agradecer a participação do deputado Toninho Pinheiro, que foi prefeito de Ibirité, foi gestor por 8 anos e sabe lá na ponta como as coisas acontecem e fez uma importante observação. Professor Augusto Guerra. Bom, gostaria de agradecer à Câmara, na pessoa do deputado Marcos Pestana, pelo convite. Hoje eu me encontro como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Farmácia, onde a gente tem um centro colaborador exclusivamente do SUS, não trabalhamos com empresas privadas para evitar conflito de interesse nos nossos projetos de pesquisa, no sentido de fazer avaliação de tecnologias, programas para excelência em saúde pública. Tá? Eu vou colocar alguns pontos aqui e vou tentar fazer o mais rápido possível, dado o avançar da hora. Por isso, se eu acelerar um pouco, não estranhe. Primeiro, eu tenho que sempre lembrar, quando eu faço alguma palestra sobre assistência farmacêutica, que nós vivemos numa sociedade extremamente medicalizada, onde medicalização não é só o uso de medicamento. É o fato do Brasil, por exemplo, não ter pena de morte, nem prisão perpétua, e o médico poder decretar, na hora que ele escolhe entre os pacientes que vão viver e vão morrer. Ou poder internar um paciente indefinidamente numa instituição psiquiátrica. Então, medicalização é todo esse processo de intervenção dos conhecimentos científicos, das evidências científicas na cultura e na sociedade. A gente vai ver que isso tem fortes reflexos na área de assistência farmacêutica, dado o valor que é movimentado no mercado. Aí tem uma pergunta que está me inquietando no SUS, que nós estamos passando por um Brasil de classe média. O Brasil era um país majoritariamente de pessoas pobres e que agora transitam para a classe média na nossa estrutura social. E aí, qual é o SUS que nós estamos desenvolvendo? É aquele SUS que foi pensado como medicina socializada ou é um SUS seguro-saúde? Porque se ele for seguro-saúde, foi isso que os brasileiros
estejam buscando, na realidade, o que você vai ter? Você vai ter um modelo de credenciamento privado. Porque o seguro-saúde paga pelo que você fez, na onde você fez, do jeito que você fez, da forma como você fez. E a medicina socializada olha para os problemas epidemiológicos da sociedade e procura uma racionalidade para isso. Nós atuamos até hoje muito mais como medicina socializada do que como seguro-saúde. Só que essa transição parece estar ocorrendo no Brasil no momento, até por força da própria pressão social de classe média que emerge no país. Essa é uma questão para se refletir. O financiamento público e a política de medicamento, elas estão no centro das demandas judiciais, porque nós temos uma indústria inovadora na área de medicamentos no mundo inteiro e que produz novas tecnologias de alto custo com promessas de benefícios clínicos que nenhuma outra indústria e nenhum outro setor consegue fazer. E aí, como que se estrutura essa assistência farmacêutica financiada com recursos públicos hoje no SUS? Bom, aí a resposta é fácil, simples. Nós temos 3 componentes declarados, que são o componente estratégico, básico de alto custo. Temos um financiamento hoje orçamentário, previsto na Lei Orçamentária de Farmácia Popular, e temos o cofinanciamento de ações dentro do procedimento clínico oftalmológico de fornecimento de medicamentos oftalmológicos. Também, da mesma forma, dentro do procedimento clínico de oncologia, o fornecimento de medicamentos oncológicos. Essas 3 áreas em branco são áreas que têm uma regulamentação ainda carecendo de avanços e que são sujeitas, são as áreas mais sujeitas a críticas e, consequentemente, à judicialização em saúde. O fenômeno da judicialização está intimamente ligado a essas questões. E aí vamos lembrar a medicalização, que o Brasil vai mudando, o mundo vai mudando e a nossa percepção sobre medicamento e assistência farmacêutica também. Essa é uma propaganda antiga, né, mostrando um medicamento lá da década de 30, 40 no país e olha como que era o apelo. Né? E a gente tem que lembrar que drogas são entidades culturais, assim como são compostos químicos. Elas têm um simbolismo cultural muito forte para as pessoas. Tá certo? E aí lembrando aqui que há 50 anos atrás, você tem ali livres do complexo de magreza. Né? E hoje você tem o quê? Há pouco tempo, a Complia com uma super pílula para emagrecer. Quer dizer, são contrassensos do nosso processo de medicalização e que a nossa sociedade vai absorvendo e às vezes sem nenhuma crítica em relação a isso, porque a gente vai simplesmente comprando os medicamentos e comprando essa saúde que é colocada para a gente como uma saúde quase utópica, né, a ser perseguida. E aí minha formação hoje é muito mais como economista da saúde. Você me desculpa, pessoal, eu sou farmacêutico, mas hoje eu trabalho muito mais com economia do que com farmácia. E vou tentar focar minha apresentação não nos dilemas que abordam hoje o programa Farmácia Popular, mas na decisão econômica que precisa ser pensada se eu devo escolher uma distribuição por rede pública ou se eu devo escolher uma distribuição por rede privada. E aí isso é uma decisão econômica que você vai fazer em função de dados econômicos específicos dessa avaliação. E aí tem que pensar o seguinte: os recursos são escassos e insuficientes para atender todas as demandas simultaneamente. Isso é fato e não interessa o tanto de recursos que a gente tenha, esse problema vai acontecer. A necessidade de fazer escolhas racionais, tá certo? Obter o benefício ao menor custo possível. E aí, quando a gente fala em custo, a gente tem que pensar assim: avaliar custos e consequências das alternativas, bem como o impacto orçamentário e os melhores modelos de financiamento em função do quê? Da escassez de recursos. Então, eu não crio um novo programa ou eu não incorporo uma nova tecnologia com financiamento público se eu não faço essa avaliação. Por quê? Porque isso significa não saber qual é o custo de oportunidade e, consequentemente, qual seria a melhor escolha. Tá certo? Então, vamos para lá. A tomada de decisão racional e o custo de oportunidade. Então, a primeira questão que eu tenho que colocar já de pronto aqui é que eu estou isento nesse momento. Eu fui um militante sanitarista de esquerda, tradicionalmente, e depois de transitar muitos anos no governo, eu nunca trabalhei para o setor privado, tenho 2 especializações, mestrado e doutorado, dediquei a minha carreira ao SUS, às vezes até com um certo arrependimento de ter feito isso, mas dediquei a minha vida ao sistema até hoje. Eu tenho que dizer que essas decisões elas devem se afastar de doutrinas ou de ideologias. A gente não deve ter em mente, se vou credenciar farmácias privadas ou se vou fazer rede própria, a nossa percepção ideológica do mundo. A gente deve tomar essa decisão com base no nosso problema de escassez de recursos e de melhores alternativas. Então, o custo de oportunidade representa o valor associado à melhor alternativa não escolhida quando eu aloco dinheiro em um lugar. Porque se eu aloquei lá, não tem jeito mais de eu usar ele aqui. Tá certo? Aquele R$1 que está lá e se foi. Tá? E aí vamos pensar, escolher uma dessas alternativas significa recusar as outras. Essa que é a questão. Por isso que nós estamos aqui discutindo essa questão de alocação de recursos nesse momento. Bom,
Aí eu tenho que lembrar a vocês que a lei colocada, feita aqui nessa casa, no Congresso Nacional, determina, com uma palavra muito forte, que cabe ao SUS a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Se eu digo a qualquer um de vocês aqui, cabe a você executar essas ações, como é que você pode delegar a outro? Então, esse é um primeiro ponto de reflexão. Então, é claro que há uma possibilidade de delegação, já que nós não somos e não temos dentro aí, eu não sou formado em direito, mas já ouvi dizer muito sobre reserva do possível em relação à ação do Estado, tanto em relação ao financiamento quanto à execução das ações. Bom, viabilizar aquele artigo 6º ali parece ser ainda um sonho utópico do sistema, não é isso? E a pergunta que é o seguinte, que me recorre quando eu penso no programa de assistência farmacêutica financiado com recursos públicos, é o seguinte: seria melhor privatizar ou expandir a rede pública própria? Então, essa é a pergunta econômica que eu preciso responder. Ela pode estar carregada de ideologia no momento da eleição, mas depois da eleição eu tenho que ter uma decisão economicamente racional. E aí, a pergunta é, já existem estruturas no SUS para assistência farmacêutica? Tá certo? Se essas estruturas possuem uma suposta ineficiência, porque também, assim como o Fantástico mostrou matérias aqui, eu não vou ser maniqueísta de defender exaustivamente o SUS em contraposição ao programa A, B ou C, mas a gente sabe que também o SUS tem ineficiências. Então a pergunta, como um professor hoje da academia e pesquisador da área, que me aflige é, as ineficiências do SUS hoje colocam o custo de praticar a assistência farmacêutica na rede própria como um custo maior do que o credenciamento? Porque se o custo da assistência farmacêutica na rede própria e os resultados obtidos com ela forem menores, a minha decisão racional é fazer por ela. Caso contrário, eu estou tomando uma decisão ideológica e irracional. Tá certo? Então vamos avançar. Um ponto muito importante que eu não coloquei nos dados que eu vou mostrar para vocês aqui de resultados é que, até porque não houve tempo suficiente, os nossos estudos ainda são preliminares nesse campo, é que qual que é a estimativa de ineficiência? Porque assim como o SUS tem uma ineficiência, vamos colocar, se eu colocar 100 milhões em assistência farmacêutica no SUS no Brasil, quantos milhões de fato vão se converter em tratamento para os pacientes? Então eu tenho um espaço de ineficiência entre a compra pública e o bem chegar na mão de quem precisa. Esse espaço de ineficiência a gente chama, em medicamentos, ele é muito conhecido como logística farmacêutica. É a etapa que mais determina a ineficiência desse processo. Porque determina, está desde a compra até a entrada no ponto final lá da dispensação. E aí, quais são as ineficiências que a gente espera? Perda por validade, compras mal feitas, não é isso? Desvios, roubos. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, qual é um valor de nota aceitável para um sistema logístico público? E qual é o valor de nota aceitável para um sistema logístico privado? Se eu falar com você assim, você tirou 9 em 10, isso é bom? 9,5, 9,9, 8. Então, tem que ser medido, tem que ter um valor. E esse valor é a referência para a meta de melhoria. Mas também é um valor de referência para eu comparar com a ineficiência que eu tenho se eu usar a estimativa, se eu fazer o programa no setor privado. Porque como a gente viu, o custo de tratamento, quando o Pestana coloca 28 centavos ou o que seja, ele também não é aquele. O custo de tratamento ali envolve os custos administrativos do Estado para credenciar essas farmácias, manter o sistema de credenciamento, manter o sistema Caixa Econômica Federal e todo outro sistema acoplado. Quer dizer, eu tenho mais custos acoplados a ele. Então o Estado ainda existe. Eu não simplesmente credenciei, eu tenho mais custos ainda relacionados ao programa. Mas eu também tenho um custo que é o seguinte, quando eu pago 28 centavos, os mesmos 100 milhões colocados na rede privada, quantos por cento de fato viram tratamento? Porque se eles não virarem tratamento, tanto na rede pública quanto privada, na prática eu estou pagando mais caro por esse tratamento. Ao dizer que era 28, não é, porque eu perdi 30%. Então eu tenho que corrigir o custo desses tratamentos, seja no setor público ou no setor privado. No meu estudo, nós não calculamos ineficiências do programa Farmácia Popular, mesmo porque não existem publicações a respeito ainda. Tá? Nós tentamos estimar um valor aceitável de ineficiência para o setor público para que a gente pudesse chegar a um custo de tratamento e comparar esse custo com o programa Farmácia Popular. Bom, vamos mostrar então aí. O mercado farmacêutico está sujeito a falhas, e essas questões são muito interessantes, porque essas falhas econômicas do mercado, elas podem ser resumidas da seguinte forma. Quem consome não é quem decide sobre os medicamentos, tá certo? Quem decide não paga. E quem paga, parcial ou integralmente, é um terceiro. Tá certo? Então você tem uma relação totalmente assimétrica de consumo. Em consequência, você tem interesses contrapostos nos três entes. E um quarto ente que é o fornecedor do produto,
que deseja, por sua vez, induzir cada vez mais ao consumo. Se quem decide por consumir, ele não paga, e se quem consome também não paga, e aí você só tem alguém para fazer esse filtro. E se quem teria que fazer esse filtro não faz, o que você tem? Uma espiral de custos. Tá certo? Essa é a verdade. Mesmo com prescrição médica. Eu não estou dizendo de fraudes aqui. Tá? Eu estou dizendo prescrições médicas inadequadas. Bom, também podemos pensar que sistemas logísticos farmacêuticos, a literatura é escassa sobre o assunto. Acabei de fazer uma revisão internacional sobre o tema, consultei algumas consultorias internacionais que fazem consultoria para grandes empresas e verifiquei que uma meta plausível para sistemas logísticos seria você ter índices de perdas de 2% a 5%. Quem fala que tem 100% de eficiência está mentindo. Não existe sistema logístico com 100% de eficiência. Tudo que foi comprado foi entregue. Sempre há perdas, principalmente quando você tem sistema logístico trabalhando com bilhões de unidades farmacêuticas, como é o caso do SUS e o caso do setor privado. Então, existem ineficiências no setor privado e existem ineficiências no setor público. Eu já vi dados do setor privado que mostram ineficiências em cadeias logísticas de empresas que dominam o mercado, que chegam a 40% dependendo do produto, ou seja, 40% de perda, muito maior do que o índice que normalmente nós colocamos para o setor público para ele operar e também para as empresas do setor privado. O que nós estamos dizendo? 2% a 5% de perda no máximo, podendo chegar a 10% caso seja lançado um novo medicamento que interferiu com o consumo do anterior, ou uma suspensão de comercialização pela vigilância sanitária, ou um novo alerta, então você pode chegar a 10% de perda sim. Isso não é nada exorbitante perto dos problemas e as falhas de mercado que existem no mercado farmacêutico. Então, entendido isso, nós vamos agora passar para frente para entender os modelos que nós comparamos aqui no nosso estudo. O modelo de rede própria de farmácias, que é o modelo da Rede de Farmácia de Minas e Minas Gerais, e o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Não fizemos comparações com o programa Farmácia Popular da rede própria da Fiocruz. Tá? Bom, só mais uma questão de cunho acadêmico, mas igualmente relevante para compreender acesso a medicamento. Quando eu estabeleço a minha meta é acesso a medicamento pela população, eu tenho que mexer nessas 5 variáveis. As 5 determinam o acesso. Porque eu posso ter acessibilidade geográfica, medicamento em todas as farmácias. Eu posso ter disponibilidade do produto em todas as farmácias. Mas eu posso não ter capacidade de pagamento e financiamento em curto ou longo prazo. Curto, médio ou longo prazo. Se eu não tenho sustentabilidade do financiamento, o meu acesso será prejudicado lá na frente, mesmo havendo os outros elementos. No SUS, o que a gente mexe mais no SUS? O SUS tem problemas também. O SUS tem um grave problema ali de disponibilidade, porque não consegue, às vezes, manter regularidade da disponibilidade, nossos problemas de licitação, de compras, tá certo? E o problema de acomodação. Certa vez cheguei numa farmácia de uma prefeitura municipal na minha cidade, ela se localizava no 3º andar de um prédio, né? Imagine os idosos subindo 3 andares de escada para pegar o medicamento no SUS. Bom, isso é acomodação. Então, eu não estou disposto, muitas vezes, e eu não tenho nem condições, às vezes, de submeter a isso. Então, essas variáveis, sozinhas ou em conjunto, determinam o acesso a medicamento. Então, é importante entender isso, porque qualquer uma delas vai contribuir para o acesso ao medicamento. E aí nós temos que lembrar que os nossos recursos ainda são escassos. O Brasil está crescendo economicamente, nós ali, dados de 2009, a gente estava como o 10º mercado de medicamento do mundo, mas não fiquem tão felizes com isso. Porque se eu comparar a nossa população com quem está próximo da gente no mercado, nós temos uma capacidade de gasto com medicamento no Brasil de 5 a 6 vezes menor do que outros países de medicina socializada. Ou seja, ainda temos pouco dinheiro para viabilizar a assistência farmacêutica nos moldes do que é feito fora do Brasil. O que é feito fora do Brasil? E aí a gente também não pode ser maniqueísta. A maioria dos países que adotam medicina socializada adotam sistemas de reembolso, credenciamento e copagamento, a exemplo do que o Ministério da Saúde tem adotado. Então o Ministério da Saúde não está isolado nessa iniciativa. É importante que a gente fale isso. A questão uma questão colocada pelo consultor da Secretaria, o Dr. Eugênio Vilaça, se eu troco o meu R$1 pelos $10 dele. Porque eu posso ter R$1 meu aqui em medicamento essencial, com a menor marca, com o menor custo, chegando na população, e ele pode gastar $10 lá na farmácia, contribuindo com o lucro do setor industrial e da cadeia logística. Então, a pergunta não é só quanto eu gasto, mas como eu gasto. E aí vamos lá. Essa matéria todo mundo sabe, o Pestana citou, eu acho que ela é emblemática, porque ela faz uma comparação direta de custos. Mas ela, por si só, não é resolutiva para esclarecer quais seriam as melhores alternativas na perspectiva da economia da saúde. Então, vamos avançar. É preciso lembrar também que eu também não posso deixar o usuário nessa condição de acesso a medicamentos, mesmo quando ele está disponível, porque isso interfere em acomodação. E aí a nova classe média brasileira
tem um estudo que a gente faz em Economia da Saúde, que é a motivação a pagar, que eu pergunto para vocês assim, qual seria o valor da prescrição médica que motivaria a entrar naquela fila? A classe média pega medicamentos especializados de alto custo no SUS. Por quê? Porque o custo médio de medicamento especializado anual é na faixa de 50 a 60 mil reais. Então, qualquer pessoa de classe média vai para a fila. Agora, nessa fila da atenção básica, realmente, dependendo do custo da prescrição, você prefere pagar o seu tempo para você ir comprar na farmácia privada. Então, se esse é o modelo de rede pública, nós também não desejamos que ele permaneça dessa forma, para que ele seja universal. Tá certo? Então, esse é um ponto importante para a gente discutir. Bom, a outra alternativa é os dois modelos de farmácia popular. São alternativas legítimas e que estão aí regulamentadas e sendo operadas, com um sucesso, na medida do possível, em satisfação dos consumidores. Mas com todos os problemas relatados pelo deputado Marcos Pestana de acessibilidade ao SUS e lembrando aquele problema da assimetria e falha de mercado, né? Que quem decide não paga, aquela questão toda. Bom, aí o que eu tenho para mostrar? Em Minas Gerais, a gente criou esse programa já há 5 anos, nós já estamos com cerca de 500 cidades, eu não sou mais da secretaria, tá? Não estou vinculado há 2 anos, já estou formalmente fora do SUS, apesar de ter ainda estudos na área, mas a superintendente lá de Minas Gerais está aqui, se eu não me engano, já estamos com cerca de 500 cidades com farmácias prontas desse formato. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui um vídeo de 6 minutos para você poder comparar as alternativas econômicas quando eu mostrar os dados aqui. Bom, você pode clicar aí para mim? Só clicar. Ah, tá joia. Isso. Esse vídeo foi realizado pela Rede Minas. Aí a saúde, eu acho que a gente levantar, a gente ter disposição para trabalhar, fazer as coisas, né? Não ficar assim, desanimada, né? Tem que procurar um médico, consultar, tomar o remédio, né? Porque senão a gente toma o remédio errado. Aí não resolve. E a gente morre, né? Se tomar ele errado, a gente morre. E eu não quero morrer já, eu quero viver muito tempo, Deus quiser ainda. A Organização Mundial de Saúde diz que só há uso racional de medicamentos quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. Porém, a realidade é bastante diferente. 35% dos medicamentos adquiridos são feitos através de automedicação, que respondem por 27% das intoxicações no Brasil. E 16% dos casos de morte acontecem por intoxicações. Além disso, 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. Os hospitais gastam de 15% a 20% de seus orçamentos para lidar com as complicações causadas pelo mau uso dos medicamentos. No esforço de construção de um sistema de saúde de qualidade, você tem basicamente 3 desafios. Você tem que construir uma atenção primária através do Programa Saúde da Família, qualificada, resolutiva, em cada bairro, em cada vila. Você tem que cuidar de uma moderna e eficiente rede ambulatorial hospitalar e tem que oferecer acesso a medicamento. Para isto, é preciso estabelecer um novo modelo de assistência farmacêutica, onde a farmácia é reconhecida como estabelecimento de saúde e referência na prestação de serviços farmacêuticos para a comunidade. Apesar dos esforços dos gestores do Sistema Único da Saúde, a dificuldade de garantir o abastecimento regular de medicamentos essenciais no serviço público tem sido um dos pontos críticos das ações de saúde. Muitas vezes, os usuários, após consulta médica, não têm acesso aos medicamentos prescritos. Para mudar esse quadro, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, está implantando a Rede Farmácia de Minas. A assistência farmacêutica caracteriza-se como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como um insumo essencial e visando seu acesso e uso racional. O objetivo da rede
é garantir o acesso aos medicamentos pela população por meio da organização em rede da assistência farmacêutica, maximizando os recursos financeiros e aprimorando as atividades técnico-gerenciais. Em São José da Barra e Arceburgo, já foi implantada a Rede Farmácia de Minas. A cidade recebeu R$90 mil para a construção, compra de equipamentos para a montagem da farmácia, além de um incentivo mensal para a complementação salarial do profissional farmacêutico, que também é o diretor técnico da unidade. E quem ganha com isto são os moradores do município. Sou Antônio Gonçalves de Paulo e tem 63 anos. Minha irmã usa insulina, usa remédio para tireoide, né? Ela usa bastante remédio, né? Então, meu marido usa remédio de pressão, usa remédio para o estômago. Porque a gente é pobre, né? Então, vai ficar mais difícil, né, para comprar, né? Compra, mas é mais difícil, né, para comprar, né? Bom, é só para mostrar qual que é a estrutura que nós estamos comparando. Tá? O deputado Marcos Pestana não sabia que a gente ia projetar o vídeo aqui. Tá? Eu peço desculpa para ele não ter contado antes. Bom, um dos pontos fortes de haver uma rede, a rede própria tem benefícios que podem ser mensurados. Tá? A rede própria do SUS. E a rede credenciada tem benefícios que podem ser mensurados. A rede credenciada, por exemplo, permite maior acessibilidade geográfica, não há dúvida disso. Você tem muito mais farmácias implantadas do que farmácias de rede própria. Tá certo? Mas essa é uma decisão de perspectiva de custo futuro, qual que seria o impacto para essa decisão hoje, no presente. Então, a rede própria do SUS... Augusto, mais 4 minutinhos. Pode deixar, aqui eu vou chegar no final agora. A rede própria trabalha integrada com as linhas de cuidado do SUS. E ela só atende mediante prescrição. Ela não é remunerada. Ela não tem incentivo financeiro para fornecer medicamento. Então, o incentivo financeiro ali dado tem que ser para a efetividade clínica. E esse é um dos desafios que nós estamos construindo lá. Bom, foi criado um guia de cuidado específico para os farmacêuticos interagirem com a rede pública de serviço, né, considerando que a farmácia no SUS é, de certa forma, uma novidade como estabelecimento de saúde. Bom, aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma comparação, pegando custos unitários de alguns medicamentos, custos estimados de tratamento mensal por paciente e custo total estimado de medicamentos selecionados por uma cobertura que foi programada em Minas Gerais, considerando as duas alternativas. Se eu pegasse a minha cobertura em Minas Gerais e contratasse na rede privada, qual seria o impacto econômico? E se eu fizesse isso pela rede pública, qual seria o impacto econômico? Então a gente queria saber qual a decisão econômica que seria a melhor. Fizemos uma análise econômica chamada análise de sensibilidade, que é variando na modelagem o nível de eficiência logística. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesses resultados preliminares. Tá? Ali esses dados já foram mostrados, a gente comparou aqui esses 5 medicamentos, que é captopril, propranolol, glibenclamida, salbutamol, beclometasona, que são no programa, aqui tem farmácia popular, tem um subsídio forte, podendo ser gratuitos. Aí vocês estão vendo as diferenças. O medicamento onde a diferença é menor é a beclometasona, na nossa comparação, tem um outro ainda menor, 1,4. Tá? Mas por um problema nosso lá de programação eu não coloquei esse 1,8. Mas a lógica de cálculo vocês vão ver aqui. Então, nós comparamos, fizemos todo um cálculo de custo daquela estrutura que vocês viram ali. Por isso era indispensável mostrar o vídeo, para vocês entenderem que estrutura de SUS que eu estou falando. Eu não estou falando daquela estrutura da fila anterior. Eu estou falando dessas farmácias. A estrutura de custo dessa farmácia permite, né? E a gente está pensando nessa forma. 2 farmacêuticos, 4 auxiliares, mobiliário, todas elas têm internet via satélite em banda larga. E isso tem custos. Ela não é barata, tá? É uma farmácia relativamente cara. Mas o custo por dispensação dado a capacidade média instalada, é de R$ 4,28. Então, chegando a essa conclusão, eu pergunto, o que é mais barato para o sistema? Eu fazer a dispensação na rede própria ou eu contratar a rede privada? Então, foi com base nessa pergunta que nós evoluímos. E aí foram os dados que nós chegamos. Se o SUS, olha para você ver, no caso aqui do captopril, é o caso mais gritante. Eu vou descendo mostrando que isso vai mudando conforme o preço. E aí o preço do programa Farmácia Popular é que determina, de fato, o problema na minha comparação aqui para o programa. Se eu perder 90% do meu estoque, os 10%... porque o pessoal fala assim, o SUS não tem eficiência.
não chega o dinheiro, né? O medicamento se perde, é roubado. Se eu tiver só 10% do paciente chegar, eu ainda vou estar 58% mais barato do que o farmácia popular. Ali não está o custo do produto, está o custo acrescido da dispensação e mais 6%, que é o valor médio que nós estudamos, de agregação de operação logística. Tá? Então é o custo para chegar realmente via SUS, o custo SUS para chegar no paciente. Então, dado a diferença de preço existente hoje, mesmo que eu perca 90% do meu estoque, e isso normalmente não é factível, tá certo? Você jogar fora 90% do seu estoque, ele ainda sairia 58% mais barato do que comprar na farmácia popular, tá? Na minha decisão como gestor. O segundo caso é interessante porque é o caso da beclometasona, onde a diferença é a menor possível, 1,8. Nesse caso, a gente tem uma questão mais factível. Olha que interessante. Se o SUS tiver 70% de eficiência, ou seja, se eu jogar fora 30% dos meus recursos por mau uso, por má gestão no SUS, tá certo? Eu ainda estou igual ao custo farmácia popular. Mas se eu disser para vocês que hoje, com base nos dados que a gente coleta em prefeituras de médio porte, não de pequeno porte, eu preciso fazer essa correção, a eficiência do SUS hoje está entre 90% e 93%. Tá certo? Então nós nos situamos ali, ó, no 95%. Tá certo? Ou seja, mesmo para o caso onde a diferença do farmácia popular é menor, nós ainda economizaríamos cerca de 30% se eu fizesse na rede própria com aquele padrão de qualidade que eu mostrei para vocês aqui. Tá certo? Então, eu não estou discutindo ideologia. Eu estou discutindo decisão econômica racional. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui estão as curvas de todos os medicamentos. Eu só mostrei 2. O que essa curva mostra? No ponto em que corta ali o zero, é o ponto em que é igual. Então, você veja que para alguns produtos, o SUS teria que ter uma ineficiência muito grande para que valesse a pena comprar na farmácia popular. E essa ineficiência no SUS ela pode ser trabalhada por meio de capacitação, por meio de auditoria, tá certo? Por meio de eleições. Né? Esse é um ponto, tá? Um ponto forte. Bom, finalizando, né, mercado é bom para garantir eficiência, mas não equidade. E eu sempre usava essa fala do diretor do Programa das Nações Unidas, falar assim, olha, mercado é um problema, mas eu acabo me rendendo agora que essa frase serve para a gente no SUS. Por que ela serve para a gente no SUS? Porque os resultados preliminares apresentados com aquele padrão de qualidade no SUS, eles nos permitem concluir que a distribuição e dispensação pública se apresenta ao mesmo tempo mais eficiente e com maior potencial de promoção da equidade. Então, mesmo utilizando a lógica econômica racional e fria, eu chego à conclusão que a rede pública própria, feita com alto padrão de qualidade, ainda custa mais barato do que o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Tá certo? Se os preços do farmácia popular baixarem, é óbvio que essa relação pode se inverter. Tá? E aí o nível de eficiência desejado seria muito maior. Obrigado. Muito obrigado, doutor Augusto. Exorbitou 6 minutos. Nós tínhamos fixado mais ou menos 15 minutos para cada debatedor, mas foi importante a sua contribuição. Queria passar de imediato ao doutor Carlos Alberto Sampaio de Freitas, secretário de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo do TCU. Doutor Carlos Alberto. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome do presidente do TCU, eu gostaria de agradecer a oportunidade que essa comissão dá do TCU contribuir efetivamente para a melhoria das políticas públicas. Né? Essa é uma função do TCU, não só de punir, não só de condenar, mas também de contribuir para uma melhor gestão do setor público. Particularmente, o trabalho que eu vou me referir é uma auditoria operacional. As auditorias operacionais têm esse foco de melhoria da gestão pública, ou seja, a melhoria dos resultados da ação do Estado, nesse programa específico do programa Farmácia Popular. Foi uma auditoria realizada em final de 2009, julgada em 2010, e os dados são dessa época. O tribunal, embora ele monitore os resultados, nós não temos os resultados atualizados. Nós começamos esse monitoramento esse ano, mas como um estudo comparativo entre o que seria uma farmácia popular e farmácia básica não estava pronto, nós suspendemos esse monitoramento para dezembro. Vamos começar dezembro agora, quando o Ministério da Saúde nos informou que esse estudo estaria pronto. Bom, não, pode ser aqui mesmo.
qual é a finalidade do programa Farmácia Popular, né? Todos nós já sabemos, vou pular essa parte, né? Esse programa foi auditado em função de vários elementos de risco, de um levantamento que nós fizemos, que indicavam que esse programa era passível de ser auditado, né? Com créditos crescentes, dados de 2009, dos créditos liquidados de 562 milhões do Farmácia Popular, e esse número, como já foi dito aqui, ele cada vez mais crescente, e o número de da evolução do número de farmácias. Vocês podem observar que a rede própria ela não aumenta, ela está atualmente em torno de 550 farmácias, né? Agora, o número de estabelecimentos credenciados privados, ele aumenta sensivelmente, e eram 10 mil, quase 11 mil, no início de 2011 já eram 14, 15 mil estabelecimentos credenciados, então um crescimento significativo. Vamos para os achados. Nesse trabalho, nós enfocamos vários aspectos que já foram tocados aqui, mas um que não foi, que é justamente a questão da cobertura do programa. O programa, à época de 2009, ele tinha um problema que ele não tinha um critério de cadastramento da farmácia. A farmácia que apresentasse primeiro a sua solicitação era atendida. Isso gerava um problema de alocação, que a maior parte das farmácias populares estavam justamente no sul e no sudeste. E a menor parte no norte e nordeste, que eram as regiões mais carentes. E com um agravante, as farmácias populares elas se encontravam primordialmente nas capitais. E gerando situações, por exemplo, Recife, com uma população que tem, com 24 farmácias. E cidades com 85 mil habitantes, com 27 farmácias, até com mais farmácias populares do que um grande centro, né? E com municípios que não tinham nenhum estabelecimento credenciado no Farmácia Popular. Então, havia um programa de cobertura bastante interessante. Outro achado dessa auditoria que foi abordado está, inclusive, a tabela que alguns dos senhores devem ter nesse folder que foi distribuído. Essa tabela está reproduzida no folder, comparando a comparação relativa que foi feita entre os medicamentos adquiridos no programa Farmácia Popular e do programa Farmácia Básica. Tá? As diferenças são da ordem de 2.500, 1.900, mas que por si só elas não, como o professor já mencionou, por si só elas não significam que o programa, necessariamente que o programa Farmácia Popular, eles são um indício grande que há um desnível bastante acentuado, mas você tem que comparar os custos que o poder público teria para fazer a logística dessa distribuição e a questão da qualidade na distribuição. Porque o programa Farmácia Básica, que também foi por nós auditado, tem graves problemas de eficiência alocativa, vários problemas de controle de estoque. Não é objeto aqui da comissão, mas dessa audiência pública, mas para ter uma ideia, o que o TCU considera grave, não há um sistema de controle de estoque único. Ou seja, o Ministério da Saúde tem um sistema de controle de estoque, mas ele não é adotado pelos estados. Então, seria o equivalente você ter uma farmácia, ter uma rede de farmácia, que cada farmácia filial tem o seu sistema que não se comunica com... Então, à época da auditoria da Farmácia Básica, esse também problema era bastante complicado, fora a questão da acessibilidade, mas também tem um outro problema. Como nós já vimos na questão da cobertura, você não tem farmácia popular em todas as cidades. Ao outro lado, você tem posto de saúde em todas as cidades brasileiras. E em razão desse problema, desse aparente problema, o TCU recomendou, vocês vão ver no final da apresentação, recomendou um estudo comparativo do Ministério da Saúde, e é justamente esse estudo que nós estamos aguardando para iniciar o monitoramento dessa auditoria, que nós consideramos que seja um dos achados mais relevantes, porque nós estamos falando de milhões de reais. Então, esse problema também já tinha sido detectado. Só para pontuar, essa tabela que consta desse folder da auditoria, ela foi feita numa pesquisa que nós fizemos com 26 secretarias de saúde,
que fizeram licitações, né, de medicamentos. Nós excluímos os outliers, quer dizer, os extremos, né, acima de os valores muito extremos para cima ou para baixo, nós excluímos para poder dar uma média mais acertada. Então, esse problema também nós já havíamos detectado, né, e avisado o Ministério da Saúde. Outra questão é, se você faz a divisão do que é investido, do que era investido à época, né, tudo que eu estou falando é relativo a 2009, entre farmácia popular e farmácia básica por 1.000 habitantes. Vocês podem observar que, substantivamente, o farmácia popular tem um investimento per capita maior do que o farmácia básica, né. Além dessa questão que nós consideramos primordial, de eficiência alocativa entre os dois programas, afora o que já foi comentado aqui, havia uma questão bastante sensível relativamente à segurança do dinheiro aplicado, ou seja, possibilidade de fraudes. Para isso, nós fizemos uma série de cruzamentos de dados e detectamos uma série de fragilidades no sistema. Tem que ser dito que, nesse exercício de 2009, começaram as primeiras denúncias no programa Farmácia Popular. O Ministério da Saúde começou a adotar alguns procedimentos de controle que reduziram bastante a questão de fraudes, mas não foi o suficiente, e foi o que nós informamos ao Ministério à época. Por exemplo, a fraude mais grosseira, né, que você pode ter é a autorização para CPF de pessoas mortas, né? Então você pega, geralmente o que você faz? Você pega uma lista de CPFs, né, como se você pegasse aquelas listas para mala direta, só que você pega uma lista de CPFs e você começa a emitir autorizações, começa a emitir recibos para pessoas que não existem, porque não precisam dos medicamentos. Então, a fraude mais grosseira é quando você emite para uma pessoa morta. Então, na época, nós cruzamos, encontramos cerca de 57 mil transações com pessoas já mortas, algumas já mortas há mais de 10 anos. Então, a pessoa não foi morta, não tinha morrido há 1 mês, 2 meses atrás, né? Eram cerca de 17 mil CPFs de pessoas mortas. Então, essa frase é uma fraude mais grosseira. Outra coisa que nós verificamos é o uso do mesmo CRM para muitas autorizações. Então, concentração da prescrição de medicamento pelo mesmo médico. Então, nós tínhamos, por exemplo, 9.555 ocorrências de concentração de uso do mesmo CRM no intervalo de 1 hora. Ou seja, o médico teria que fazer inúmeras consultas para conseguir liberar aquela quantidade de receituário, né? Então, em 4.598 casos, ou seja, 48%, na hora analisada, a concentração chegou de 100%. Em 101 casos, todas as vendas do dia daquela farmácia, na mesma hora, foram feitas para o mesmo CRM. Outra questão, então, isso é concentração do CRM no mesmo médico. Outra questão foi a descontinuidade na dispensação de medicamento de uso continuado. Então, se a pessoa ela é hipertensa, ela vai continuar usando aquele medicamento sempre. Você não acaba o uso daquele medicamento. Com os controles do SUS implementados, o que nós observamos é que, misteriosamente, pessoas que usavam o mesmo medicamento, eles simplesmente pararam de usar. Então, ou a pessoa morreu, que nós verificamos que ela não morreu, então ela simplesmente não usava aquele medicamento, né? De 2006 a 2009, isso representou 200 milhões de reais de recursos perdidos, né? São 873 mil, cerca de 873 mil autorizações, né? Então, a partir desses controles implementados pelo Ministério da Saúde. Outra coisa que nós verificamos, que eu não sei se está aí, é a dispensação de medicamentos para usuários residentes em municípios diferentes. Tudo bem, você pode ter um município limítrofe, que a pessoa vai lá, né, e atravessa e compra o medicamento na outra farmácia. Mas nós calculamos com 100 quilômetros de distância dos municípios. E estabelecemos uma determinada concentração. Mesmo assim, havia uma concentração muito grande de pessoas que... Seria como você levar 2 ou 3 ônibus para aquela farmácia para que as pessoas comprassem medicamentos. E um outro
uma outra questão é a dispensação de medicamentos na mesma hora. Então, pegamos alguns casos, né, isso está no relatório, né, esse relatório é público, está na internet, todos os relatórios de auditoria operacional, eles estão na internet para consulta integral, não só o relatório dos ministros, o acórdão, a decisão, mas o relatório integral da equipe formatado, em um formato mais amigável. Né. Então, por exemplo, nessa farmácia, a farmácia que nós chamamos de farmácia C, numa determinada data do mês de março, entre 19 e 20 horas, você tinha 77 dispensações. Então, você teria que ter muitos atendentes para dispensar essa quantidade de medicamentos no determinado horário. Né? Isso, só um comentário, isso indica... Isso indicaria esse uso essa automatização da fraude, né? Você usar lista de CPF para você ficar apenas... Nós fomos a essas farmácias e já foi falado aqui, roubaram, não existe, ou os cupons eles não tinham os elementos necessários, ou eles não existiam para poder comprovar essas dispensações. O que isso nós sugerimos ao Ministério da Saúde? Medida chama-se análise de inteligência de dados. Você tem determinados parâmetros, você usa esses determinados parâmetros e consegue, então, detectar essas fraudes. Bem que se diga que cada vez que você implementa um controle desses, o fraudador ele é como o vírus e antivírus. O fraudador ele vai e bola uma outra forma que você vai ter, que eternamente uma corrida gato e rato, Tom e Jerry. Né? Além disso, havia determinadas falhas no sistema informatizado. Por exemplo, falta de controle é um princípio básico em segurança da informação, que você tem que identificar quem está usando o sistema. Então, o operador, você só tinha um login para a farmácia. Então, qualquer operário, qualquer funcionário da farmácia poderia fazer essa dispensação. Com você tendo que identificar o usuário, né, e o usuário esclarecido que ele poderia ser envolvido numa fraude, teoricamente, você aumenta a probabilidade que a pessoa diga, não, eu não vou fazer com o meu CPF. Né? Então, o que sugerimos também era essa identificação dos operadores, de cada atendente, que o sistema possibilitasse essa identificação. Além disso, os próprios atendentes desconheciam as regras do programa em vários pontos. Né? Eu cito aqui, por exemplo, requisitos para compra por procuração, 20% deles pesquisados não sabiam, quem pode adquirir o medicamento, 16% não sabiam, e por aí vai. E a outra é a questão de, se você tem que ter um sistema que controla por cupom, você tem que ter esse cupom com dados que permitam que você faça essa mineração, essa garimpagem de dados, esse controle. Então, as exigências, na visão do TCU, eram insuficientes. Você teria que ter alguns elementos que eles não constavam à época, pode ser que eles constem agora, não monitoramos ainda. Mas, por exemplo, razão social da farmácia, o CNPJ, o nome completo do beneficiário, o endereço do beneficiário, o CPF do beneficiário, a quantidade autorizada pelo Ministério, né, e que não constavam à época. À época também, as condições de monitoramento não eram adequadas no Ministério da Saúde. Repito, elas podem ser outras agora. Aquele dado da procuradora, que a procuradora constou dos 12 funcionários, ele constava explicitamente no relatório, só com 3 funcionários. Né? Então, tem que dar condições para o Departamento de Assistência Farmacêutica, para o DAF, para ele poder fazer um monitoramento razoável. Né? O que acontecia? Um baixo percentual de empresas que se enquadravam nos critérios definidos pelo próprio DAF, né, que seriam os critérios de inteligência à época, que eles, na nossa visão, ainda careciam de melhoria, eles também você não conseguia fazer um encaminhamento posterior para o DENASUS, que quem faz a auditoria disso é o DENASUS, posteriormente, não é o DAF. Então, por exemplo, você tinha aí 1.156 empresas que deveriam ter caído na malha fina, né, que é quando você pega esses dados de inteligência e encaminha para o DENASUS, né, faz uma checagem lá, e depois encaminha ou não, apenas 242 foram encaminhados, ou seja, 78% das que caíram na malha fina, que deveriam ter um tratamento mais cuidadoso, porque há indícios ali, que, repito, ainda não eram suficientes, eles não foram encaminhados.
né? Então, isso também foi objeto de recomendação do TCU. E um ponto que também nos chamou a atenção é a concentração, à época, repito, tudo pode ter mudado, mas a concentração à época em farmácias, na fiscalização de farmácias com apenas uma filial, em detrimento de farmácias com várias filiais. Tudo bem, você pode argumentar, e foi isso que o Ministério argumentou à época, que farmácias com mais filiais são, teoricamente, menos suscetíveis a fraude. São empresas pequenas que teriam essa maior propensão. Mas eles representam, se eu não me engano, na época, eles representavam 38% do volume de recurso dispendido pela farmácia popular. Então, a proporção não era, assim, na nossa visão, adequada. Né? Para vocês terem uma ideia, o número de farmácias caídas na malha fina, com uma filial, e essa é o que a tabela representa, foi 93,5%, né? Enquanto farmácias com mais filiais não representavam grande coisa na amostra. E por último, né, são as recomendações. Não, por último, ainda não. Então, o TCU recomendou principalmente esse estudo que permita aferir esse custo-efetividade do programa em relação ao programa Farmácia Básica, né, outra solução, como foi apresentado aqui pelo professor da Universidade de Minas. O condicionante, uma coisa que foi uma sugestão do tribunal, veja, nós não determinamos, mas nós recomendamos que não expandisse o programa antes desse estudo e antes de que as condições de controle do programa melhorassem sensivelmente. Mecanismo de controle fazendo uso das bases de dados, né, um aprimoramento, um monitoramento das drogarias com filiais, exigência de emissão de cupom completo e controle de acesso para o atendente. Por último, o processo que foi apreciado também pelo TCU diz respeito à questão da legalidade do programa. O TCU, à época, ele deliberou que, e cientificou isso como literal ali na recomendação, ele encaminhou aqui para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, né, levou ao conhecimento que as despesas, né, careciam de uma lei, que à época ele não existia. Houve o processo discutiu se isso era uma subvenção econômica ou não, porém o tribunal entendeu que, independente de subvenção econômica ou não, ele não havia uma previsão legal para que o programa ele pudesse funcionar somente por decreto, que haveria necessidade de uma lei específica, pelo menos para sem entrar no mérito da questão do SUS. O tribunal recomendou ou alertou a Comissão Mista de Orçamentos, né, que era necessária essa lei. Bom, eram essas as considerações. Novamente volto a afirmar que esse trabalho vai ser monitorado tão logo o estudo esteja pronto, né, que a previsão que nos foi dada pelo Ministério da Saúde é de novembro. Então, o TCU vai voltar e vai examinar as premissas desse estudo para deliberar sobre essa economia ou não do programa Farmácia Popular. E também vamos acompanhar essas questões na melhoria dos controles do programa, porque, volto a dizer, a auditoria operacional, o trabalho do TCU, também é no sentido de melhorar a qualidade das políticas públicas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Carlos Alberto. O TCU tem sido um parceiro do SUS, tentando aprimorar a gestão e a produtividade da aplicação de recursos. E me ocorreu uma oitava crítica ao longo da sua exposição, porque, por mais, o Brasil é um país continental, existem os sistemas de controle interno, o DENASUS, a CGU, existe o sistema de controle externo, o TCU é um instrumento, mas o SUS desenvolveu uma ferramenta que é o controle social. Me ocorreu isso, que a farmácia básica está submetida ao controle social e a farmácia popular não tanto, ou é muito mais difícil o acesso do controle social, a não ser genericamente do ponto de vista macro, o Conselho Nacional com as macro variáveis. Então, eu queria passar para os sofredores, que são os gestores, só alertando o seguinte: como os gestores estão sempre preparados para trabalhar em ambiente de escassez financeira, também escassez de tempo, porque nós temos a ordem do dia e nós precisamos ouvir o Ministério. Às 5, 5h30 abre-se a ordem do dia e nós temos que regimentalmente cancelar.
Então, a expectativa é que seja 5h30. E nós temos que ouvir o doutor José Miguel para que ele possa, com a sua experiência, arrematar aqui. Então, passar para os sofredores que estão na ponta, os gestores, tanto municipais, mas propor a eles que 10 minutos para cada um, para que a gente possa ouvir o Ministério. A passagem, você me comprometeu, Augusto, porque Osmar também, Eduardo, todos estiveram em campanha agora. Eleitor, quando quer criticar o político, fala duas coisas: está sumido e está engordando. E aí ele revelou que na época que eu era gestor de saúde, eu era bem mais magro que hoje que eu estou aqui no Congresso. Então, a nossa assessora do CONAS, Lori, que vai colocar a posição dos gestores estaduais. Bom, boa tarde a todos. Eu, inicialmente, só gostaria de justificar a ausência do Dr. Wilson Alecrim, que estaria aqui hoje, mas, aliás, está em Brasília, mas ele teve um problema de saúde, uma intoxicação, e está em recuperação. Então, infelizmente, não pode estar aqui. Bom, eu acho que várias questões foram colocadas acerca do programa Farmácia Popular do Brasil, e eu gostaria de fazer algumas considerações acerca de algumas questões que foram colocadas e outras também que talvez sejam interessantes, e lhe peço que o senhor abane-se um minuto aí, caso o tempo se esgote aí. Na verdade, assim, na origem, né, o Farmácia Básica Popular, o Farmácia Popular do Brasil, apesar de se configurar como uma suposta estratégia para ampliação de acesso aos medicamentos, né, e não visar uma substituição da distribuição gratuita de medicamentos na rede pública de saúde, eu acho que hoje em dia merece uma avaliação muito criteriosa. E gostaria de dizer que, em 2004, o CONAS se posicionou formalmente através de publicações e mesmo algumas matérias publicadas na sua revista acerca de forma contrária à implantação deste programa, à época ainda previsto para ser com farmácias próprias, ainda sem o programa Aqui Tem Farmácia Popular, que foi ampliação subsequente deste programa em 2007. Eu acho que cabe perguntar e avaliar cuidadosamente, eu acho que cabe um questionamento se realmente esse programa não se constitui numa inversão de prioridades, porque na medida que ele aplica recursos da saúde para a estruturação, tanto da rede própria, do Programa Farmácia Popular do Brasil, assim como para cofinanciar e dispensar gratuitamente medicamentos na rede privada, isto, certamente, eu acho que os números já mostram, né, tem trazido eventualmente prejuízos realmente eventuais prejuízos com relação ao próprio desenvolvimento do programa Farmácia, do Farmácia Básica no Sistema Único de Saúde. No entanto, também gostaria de dizer que acho que e os que me antecederam bem o apresentaram, é necessário que esses estudos todos sejam aprofundados, que nós tenhamos análises mais detalhadas e com dados que sejam disponibilizados com toda facilidade, para que se possa avaliar de forma mais cuidadosa o que vem acontecendo em relação ao programa Farmácia Popular.
alguns relatos, e em especial também, e meu estado de origem é o Paraná, portanto, conheço bastante a realidade e o trabalho que foi desenvolvido e tem sido desenvolvido no Consórcio Paraná Saúde, e, efetivamente, o que os gestores desse consórcio têm informado é que, especialmente a partir de 2011 e 2012, eles estão tendo maiores dificuldades com relação à aquisição de medicamentos, processos realmente licitatórios sem qualquer participação dos fornecedores, e já não conseguem mais os preços que vinham conseguindo até anteriormente. Agora, essas são as constatações de fato do que acontecem lá, sem que tenham sido feitos estudos que vinculem ainda isso diretamente à questão desta oferta que ocorre hoje no Farmácia Popular, e que também demandaria um estudo para ver se são os mesmos fornecedores e como o mercado tem reagido ao fato de você hoje ter uma possibilidade de um mercado que não seja o SUS muito ampliado e um desinteresse, então, de fornecimento no Sistema Único de Saúde. Então, algumas análises também que foram feitas, até a gente sabe que os gastos, e a ideia inicial era que, em havendo gastos bastante elevados do próprio bolso, com compra de medicamentos, de parcelas da população com grandes dificuldades financeiras, a ideia de ampliar esse acesso, eventualmente, a essa camada da população, também precisa de maiores pesquisas e maiores informações e dados, porque não se sabe se essas despesas feitas efetivamente do próprio bolso, como se fala, pela população, são exatamente com esses medicamentos que hoje, na verdade, estão disponíveis na farmácia básica no Sistema Único de Saúde. E uma outra questão que eu acho que merece ser pontuada é que para a estruturação da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde, a gente tem envidado grandes esforços, especialmente com relação à possibilidade de nós termos financiamento para que essa estruturação ocorra. Tivemos um pequeno avanço com a possibilidade de uso de recursos que eram exclusivamente destinados à aquisição de insumos, também para a estruturação, mas ainda são insuficientes, e eu acho que é uma área que carece de muito recurso para que ela se estruture e ela, de fato, possa atender de forma mais adequada. Então, e por outro lado, nós temos a possibilidade de estruturação, nesses anos todos, das farmácias próprias deste programa. Então, volto de novo à questão de uma eventual inversão de prioridades com a aplicação de recursos da área de saúde num programa da farmácia popular do Brasil, né? E eu acho que nós temos mais um elemento, porque estava em consulta pública, eu também não sei se já foi concluído, mas os medicamentos para as doenças prevalentes, como diabetes e hipertensão, houve uma consulta pública da Agência Nacional de Saúde Suplementar para eles também serem ofertados pelos planos
de saúde. Quer dizer, nós vamos ter mais um elemento ainda e que pode complicar tremendamente o acesso dos gestores na aquisição, então, desses medicamentos, em especial em relação aos custos que sejam praticados. Concluindo, eu acho que é um tema que, sem dúvida nenhuma, deva ser analisado com maior profundidade, que se levantem todas as informações e que permitam também cruzamentos que hoje, talvez, com os dados que a gente tem, ainda não são possíveis. E, a partir daí, realmente haja uma deliberação e um consenso sobre a questão da farmácia popular no Brasil. Queria agradecer muito, a Lori foi extremamente disciplinada, seus 10 minutos, e agora vamos para a ponta, o gestor municipal, tudo no SUS acaba no colo do gestor municipal. Então, nós tomamos decisões, mas, na verdade, o front direto de contato com a população está na mão dos prefeitos e dos gestores de saúde municipais, que são os verdadeiros carregadores de piano do SUS. Então, queria, agradecendo a presença, passar para o Elton 10 minutos para que a gente possa ouvir o doutor Zé Miguel e a voz do Ministério e podemos também ouvir os deputados aqui e o Francisco Júnior do Conselho Nacional. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite em nome do nosso presidente, doutor Nardi, que hoje não pôde estar presente, mas também vou tentar ser disciplinado, deputado, com os 10 minutos. Eu queria iniciar fazendo algumas reflexões, mas o que já foi mostrado aqui pelos antecessores, de distorções aqui com números apresentados, claro que a gente tem que levar em consideração e precisa avaliar mais profundamente esses dados que foram aqui mostrados. Mas eu acho que ficou evidente, tanto o Lori colocou muito bem, professor Augusto, que essas avaliações ainda são muito incipientes. Nós precisamos realmente ter acesso a esses dados, se debruçar esses dados para que tomadas de decisões efetivas possam ser implementadas. Por que a gente fala que esses dados precisam ser aprofundados? E a primeira reflexão que eu queria fazer. O professor Augusto iniciou ali o panorama do cenário que a gente está discutindo, da utilização de medicamentos. A medicalização que a nossa sociedade hoje está é considerada alta. Estudos do próprio professor Augusto Guerra em Minas, professor Paulo Arraes no Ceará, em Pelotas Bertoldi, apontam que a prevalência de utilização de medicamentos no Brasil é elevada, o consumo é elevado, a automedicação é prevalente, aproximadamente 35% desse consumo, de todas as aquisições de medicamentos, 35% de automedicações, e desses, quase a metade, mais ou menos 44%, são de medicamentos sujeitos à prescrição. Então, esse cenário, e com uma população que está envelhecendo e que prevalece em doenças crônico-degenerativas. Então, a gente está falando de uma população, de uma sociedade que realmente é medicalizada. Uma outra reflexão em cima disso, é que o nosso modelo que o professor Augusto colocou, e eu queria apontar, o nosso modelo de sistema misto, que o SUS ele é público e é privado, porque a saúde suplementar faz parte, é complementar ao SUS, e essa realidade da transição demográfica para a elevação da classe média traz, sim, uma grande parcela da população que fica aí à mercê desse consumo. Essa é a reflexão que a gente queria trazer. Então, diante dessa reflexão, o programa Farmácia Popular, a gente não dá para deixar de reconhecer, já que a Lori colocou muito bem o início da estratégia, que não era para substituir o programa Farmácia Básica, e sim,
ampliar o acesso a essa população, nós não podemos fechar os olhos para essa parcela representativa da população. Então, se a gente está discutindo aqui o avanço, os caminhos a serem tomados para esse programa, a gente tem que ter esse cuidado no momento de discutir, no momento de debater. Né? É uma parcela representativa de população que consome medicamento, né, e que precisa ser abraçada, digamos assim, no bom sentido. Né? Nós temos, né, grandes avanços, né, ainda a passos curtos na assistência farmacêutica básica, né, colocada aqui pela Lore. Nós temos ainda grande discussão muito recente de ter recurso para a estruturação desse serviço, né, que antes ainda ficava os incentivos da assistência farmacêutica ligados à compra de medicamentos, e agora que já está se abrindo para a estruturação dos serviços, né, dados concretos de como está esse diagnóstico nos municípios também ainda são incipientes. Nós vemos que